Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Organize, o seu canal de organização pessoal, profissional e de vida. No episódio de hoje eu quero te mostrar como você pode realizar, ou pelo menos começar a trabalhar, naquele projeto que você sempre quis completar, mas que só de pensar nele já te assusta, te congela e tira toda a sua motivação. Esse vídeo faz parte também do quadro aqui de técnicas utilizadas por chefes de cozinha, e assim como os outros métodos ensinados aqui no canal até agora, o conceito em si é muito simples. Consiste de você não tentar atacar de uma só vez aqueles projetos que são muito grandes, mas sim dividi-lo em atividades menores e por sua vez ficando mais fáceis. Na teoria parece super óbvio, mas você sabe como fazer essa divisão de tarefas de uma maneira eficiente? Se você quer aprender como você pode tirar o seu sonho do papel e transformar em realidade, fica comigo aqui até o final do vídeo que eu vou te explicar como que é possível fazer isso através dessas pequenas atividades de uma maneira consistente. A primeira parte do vídeo vai ser similar aos outros vídeos aqui do canal. Eu vou primeiro explicar como que os chefes organizam eventos como casamentos e outras festas grandes. E logo em seguida eu vou explicar como que você consegue aplicar isso na sua vida pessoal e ou profissional. Antes de continuar, eu vou pedir só uns segundinhos do seu tempo, só para você clicar aqui no botão de inscreva-se. Clica também no sininho do lado para você receber notificações de quando saírem novos vídeos aqui para o canal. E se de alguma forma esse vídeo melhorar a sua vida, te acrescentar nem que seja só um pouquinho, dá seu joinha também para o YouTube entender que eu estou no caminho certo e providenciando um conteúdo bom para vocês. Você muito provavelmente já esteve numa festa grande com muita comida. Se você nunca esteve, você já deve ter visto em algum filme ou em alguma série. Por mais que o evento muitas vezes dure apenas algumas horas, a preparação dos chefes para fazer aquela comida chegar começa com muita antecedência. Em alguns casos, semanas, se for um evento menor, mas em outros casos pode levar meses ou até mesmo anos, dependendo do que for o planejamento e qual o tamanho do evento. Se as cozinhas do mundo todo fossem servir casamentos, por exemplo, com apenas 1 ou 2 dias de antecedência, muito provavelmente o menu de comida dessas festas seria da seguinte forma. No restaurante que eu trabalho pelos últimos 4 anos, nós tivemos um evento que era todos os anos, um evento para 1.400 pessoas, que era a festa de funcionários do cassino que tem aqui na cidade, e a gente, o grupo de chefes na cozinha, sempre fica responsável por toda a parte da comida. O evento sempre acontece em dezembro, a gente sempre começa a planejar em meados do mês de março e às vezes até mesmo antes disso. Esse evento sempre foi muito grande para o tipo de cerimônias que a gente geralmente faz no restaurante que eu trabalho. Esse evento pode ser comparado com aqueles projetos que a gente tem na vida, que só de pensar que a gente tem que fazer a gente já treme inteiro porque é muito difícil. A gente sabia que a única forma da gente realizar aquele evento, e com sucesso, era a gente realizando diversas atividades durante o ano, para que quando chegasse no dia, lá na festa em dezembro, a gente já teria tudo preparado, tudo pronto ali, e realmente a gente só precisasse executar tudo que precisasse ser feito. Mas a nossa preparação já estaria toda definida, incluindo os equipamentos que a gente precisasse, as comidas. Então a gente a cada semana ia definir um item diferente do menu, a gente ia verificar a disponibilidade de equipamento que a gente precisava para o final do ano, a gente veria se a gente tinha a quantidade de chefes necessárias para aquele evento e se os chefes que a gente tinha seriam capazes de realizar aquelas atividades que a gente precisava deles. Enfim, a gente fazia um 360 de todos os itens que a gente precisava, dos pequenos detalhes até aqueles fatores maiores. Apesar de eu ter acabado de descrever para você como é que é a minha rotina com relação a um evento dessa magnitude para o restaurante que eu trabalho, estando relacionado à cozinha, essa técnica ela pode com certeza ser utilizada na sua vida também, para você atingir algo que você almeja e que no momento se encontra inerte. Eu vou contar aqui um pouco para você como que eu consegui realizar um dos maiores projetos da minha vida através dessa técnica e como você pode fazer o mesmo. Recentemente eu terminei de escrever um livro. Escrever um livro é algo que eu nunca imaginei fazer na minha vida, até que eu decidi fazer. Mas desde o começo sempre me assustou muito. Não porque eu não sabia escrever ou porque eu nunca tinha escrito um livro antes, mas é porque eu me baseava nos livros já de sucesso e eu olhava aqueles livros com 100, 200, 300 páginas e eu achava que eu nunca seria capaz de escrever um negócio com tantas páginas assim. E de fato, se eu tentasse sentar um dia e escrever tudo aquilo, eu jamais conseguiria e desistiria no primeiro segundo. Eu me sabotei várias vezes.
Eu falava que eu ia começar em alguns dias, e aí quando eu perdia esse prazo eu falava, não, tudo bem, eu começo daqui na próxima semana e aí eu já escrevo o que eu teria que ter escrito na semana anterior, mais o que eu tenho que escrever naquele dia. Bom, já sabe, né? Todas aquelas promessas que a gente faz pra gente mesma e que a gente nunca realiza. Isso se estendeu por um bom tempo, até que um dia eu abri um documento do Word no meu computador e comecei a digitar algumas palavras. Foi então que eu percebi que eu nunca ia conseguir escrever um livro. O que eu ia conseguir de fato é escrever algumas palavras até que formasse um parágrafo. E eu escreveria vários parágrafos até que formasse uma página. E quando eu tivesse um número suficiente de páginas, eu simplesmente teria o meu livro ali na minha frente. Então eu nunca tive que realmente escrever um livro. Eu comecei escrevendo palavras, formando parágrafos, formando páginas, e quando eu vi, eu já tinha o número de páginas que eu queria. Conforme eu fui aprendendo na cozinha o poder de dividir grandes tarefas em pequenas atividades, eu comecei a aplicar os mesmos conceitos para escrever o meu livro. Porque até então eu achava que eu tinha que sentar para escrever diversas páginas até eu conseguir fazer o meu livro e que tinha que ser tudo de uma vez. Mas quando eu vi que eu precisava só de um pouquinho cada dia para eu conseguir realizar aquele negócio que a princípio parecia super assustador para mim, que eu percebi que na verdade não era tão assustador. E quando eu via que mesmo pequenas, essas atividades elas ainda pareciam assustadoras, o que eu fazia era diminuir ainda mais o tamanho delas e aumentar a simplicidade. E não importa se você não trabalha na cozinha ou se seu sonho não é escrever um livro. Essa técnica ela pode ser usada para qualquer coisa que pareça inalcançável à primeira vista. Se você tem o objetivo de ficar mais saudável, por exemplo, e decide que vai perder peso, a primeira coisa a fazer é decidir como que você vai perder o peso. Você pode correr, você pode ir para academia, você tem diversas opções que você pode escolher. Para essa situação aqui eu vou escolher corrida. Nesse caso, o passo mais importante é você definir o seu objetivo. Você sabe que você quer perder peso, mas você não sabe quanto peso você quer perder, você não sabe quanto você quer correr, então você precisa definir o que você quer. Porque se você não sabe o que você quer, não tem como você seguir aquilo. Eu sei que é difícil, porque você precisa pensar e você não tem conhecimento do que fazer. Então, o jeito mais prático e certo de fazer isso é você buscar alguém, alguma figura que te motive, que atingiu o que você quer atingir, e você pode repetir os mesmos passos certos que essa pessoa fez. Então vamos dizer que você encontrou a pessoa que você quer seguir os passos e que você quer obter os mesmos resultados, e descobriu que essa pessoa no passado ela era um pouquinho acima do peso, mas que hoje essa pessoa corre até maratonas. E aí você decide que da mesma forma que essa pessoa faz hoje, você também quer correr uma maratona, ou pelo menos metade de uma. Uma maratona tem 42 km e uma meia maratona tem 21 km. Você pode ter a motivação que você quiser na vida. A mais top de todas. Se você é sedentário e não está acostumado a correr, só de olhar esses números você já vai querer desistir. É um baita de um projeto. 21 km para uma meia maratona é muitas vezes a distância de uma cidade para outra. Isso significa que você teria que correr de uma cidade para outra. E você tentar acordar amanhã e fazer isso, decidir que você vai correr de uma cidade para outra, já vai ser o suficiente para quebrar qualquer um dos objetivos que você tem. Mas o que fazer então, se você decidiu que você quer fazer isso, você sabe que você precisa fazer isso porque você quer seguir os passos daquela pessoa e você já colocou na sua cabeça, mas parece algo totalmente inalcançável? A resposta é fazer uso da técnica que a gente acabou de falar. O primeiro passo é começar. É você tomar uma atitude. Pisa do lado de fora da sua casa. Corre nem que seja por 5 minutos. No dia seguinte, ou até mesmo daqui 2 dias, dependendo da sua rotina ou se você precisar de um descanso, você volta lá, corre mais 5 minutos. Faz isso até que você suba para 6. Depois 7, depois 8, 9, por assim vai, até que você consiga correr distâncias maiores por períodos maiores. Eu só quero te lembrar aqui que isso é uma situação. Eu estou te explicando como que você pode atingir esse objetivo que você tem de correr uma maratona e quais são os passos para que isso seja realizado. Eu não sou um especialista, eu não sou um médico, então se você vai começar alguma atividade física, alguma coisa que você não tem certeza sobre, procura um médico, procura um especialista, vê primeiro o que você pode e o que você não pode fazer. E aí, uma vez que você sabe quais são as suas limitações, o que é permitido para a sua pessoa, aí sim você utiliza desse método. Tá, mas aí vamos dizer que você decidiu o seu objetivo final, aquele objetivo assustador que faz você tremer, que é um negócio enorme e que você quer atingir.
Você vai fazer o seu planejamento, você decide que você vai correr a cada 1 ou 2 dias 5, 6 minutos até você aumentar esse tempo. Mas como fazer para você não desviar desse seu objetivo final? Simples. O que você pode fazer é utilizar das técnicas de lista de preparo e mise en place. Se você não sabe do que eu estou falando, esse é o conteúdo dos meus outros vídeos aqui do canal. Dá uma olhada para você entender melhor o que significa. Mas de uma maneira breve e resumida, o mise en place ele te ajuda a organizar tudo o que você precisa para realizar uma atividade. E a lista de preparo é uma ideia onde você coloca o seu planejamento para o dia seguinte, de forma que você aprende a programar o seu cérebro para seguir o que está escrito num pedaço de papel. Que você não dependa da sua motivação, que muitas vezes vai embora e você não consegue manter ou fazer aquilo que você prometeu. E quando você faz o uso desses dois, a lista de preparo é como se fosse o seu GPS, ela te dá a direção que você está indo. E o mise en place, ele te dá as ferramentas para que você possa continuar naquela direção e atingir aquele objetivo final também. Então agora você já tem essas 3 técnicas aqui. Se você utilizar dessa de dividir os grandes projetos, você utilizar a sua lista de preparo e o seu mise en place, você vai ter pequenas atividades para fazer você trilhar naquele caminho para o seu objetivo final. Você vai ter a sua lista de preparo, que é o seu GPS, que vai ser o seu planejamento para dia a dia você realizar essas atividades pequenas. E o seu mise en place vai garantir com que você tenha tudo ali que você precisa para realizar essas atividades. Se você tem alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar. E isso é tudo por hoje, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dá aquele seu joinha para mim e eu vejo vocês na próxima.